por mim morreu Jesus, pregado numa cruz, no alto do Calvário, por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, pregado numa cruz, no alto do Calvário, por mim. São duas cruzes diferentes. Lá, do crucificado. Aqui, uma cruz diferente. Uma cruz que tem um pano branco. Quer dizer o quê? Mostrar que nós vivemos o mistério da humildade, da resignação, mas do pacto da aliança. Hoje, nós estamos no segundo domingo da Quaresma, estamos dando o segundo passo, e nós estamos num domingo clássico neocatecumenal, onde se fala de transfiguração. Eu motivei muito no ato penitencial e fiz questão de, parece que, padre, segurei mesmo, proposital. Porque como falar de transfiguração, o desejo de nos transfigurarmos em Cristo, de mudarmos e sermos mais e mais parecidos com Jesus, se não percebemos o quanto estamos desfigurados daquilo que Deus nos fez e que Deus nos propõe. Veja, a palavra desfigurar está bem em moda, mas já é antigo. Um cristão tem que se configurar ao Cristo. Vejamos. A primeira leitura fala do Gênesis. Qual é o personagem da primeira leitura? Ai, Jesus, Maria, José, minha família, vossa é. Qual a primeira leitura? Gênesis. Vou tirar o ponto aqui porque me deixaram surdo. Além de ceguinho, surdo é bravo, né? Qual que a primeira leitura fala de quem? Abraão, povo de Deus. Abraão, misericórdia. Abraão que nos fala de um pacto que Deus estabeleceu com Abraão. Uma aliança de prosperidade, uma aliança onde Abraão se torna parte do povo e o povo parte de Deus. E ali eu gostaria de destacar hoje algo impressionante, o sacrifício de Abraão. Qual foi o sacrifício de Abraão? O sacrifício de Abraão, para quem não prestou atenção, porque chega na leitura desliga, é impressionante. Foi que Abraão partiu os animais. Deus pediu os animais e partiu. E como um gesto, tirando a questão do sono, do temor, que quem me acompanhar, você já percebeu? Já volto no tema. Você já percebeu no Evangelho ou nas leituras, nos momentos mais importantes o caboclo tem piriri? Não. Tem muita gente que na hora que vai falar, dá uma tremedeira, né? Tem uns que passam mal, verdade. Não. Dorme. Dá sono. Nunca te chamou atenção? Ué, na transfiguração, dormiram. Pedro, João e Tiago. No Horto das Oliveiras, dormiram. O povo que dormia para danar? Não. Quem quiser saber essa história, eu vou contar no programa amanhã, Experiência de Deus, a história. Por que eles dormem tanto? E não é porque tinha fluoxetina na época, não. Pois bem, esse é outro detalhe. Voltando ao meu assunto, que é tanta coisa, nós estamos falando dessa
desse partir as aves. E eu gostaria de aproveitar de lembrar um texto. Não sacrificar só os animais, aqui não se trata de um holocausto, mas um sacrifício que deveríamos fazer conosco mesmo, de partir nossos corações, de partir aquilo que é para nós um motivo de apego. Na verdade, nós somos chamados a colocar na presença de Deus e refazer um pacto com Deus, partindo e deixando que o fogo de Deus purifique, queime. Percebe que o que é que marca o sinal da aliança? Prestar atenção, é o fogo que é mandado por Deus e queima, abrasa. Apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre os animais. Eu diria, eu e você somos chamados a rasgar, partir nosso coração, nossa vida, nossa vontade. E eu diria mais, de pegar tudo aquilo que nos é importante e ter coragem de colocar na presença de Deus e dizer: é teu, Senhor. O que Deus fará? Um sinal é o fogo que queima, nós cantávamos. É o fogo que purifica. Guarde essa mensagem, guarde. Indo para o Evangelho, nós vemos o texto clássico do segundo domingo, que é a transfiguração. É o domingo da? É o domingo da? Transfiguração. Ai, Jesus, até que enfim saiu. Transfiguração. E o que é transfiguração? Jesus que vai para o monte, para fazer o quê? Jogar bola. O que Jesus vai fazer no monte? Rezar. O que está acontecendo? Nós estamos com o diálogo. Eu estou falando grego, é? Estou falando latim ou estou latindo? Não estão entendendo o que eu estou falando? Jesus subiu no monte para rezar. Isso mostra que o primeiro aspecto para a mudança é a oração. Nós estamos caminhando para isso. Jesus foi em oração, chamou os apóstolos. E aconteceu algo de diferente. O que é que foi transformado? Veja, na primeira leitura, uma aliança foi estabelecida com Abraão no fogo abrasador. No Evangelho, a nova aliança foi estabelecida onde? No sinal: este é o meu filho muito amado, escutai. Qual é o holocausto? Quais são as aves partilhadas? Abraão pegou pombinha, rolinha. Na nova aliança, quem é que foi colocada na pedra? Jesus. Na primeira leitura, a aliança foi estabelecida pelo fogo abrasador. No Evangelho, qual foi o sinal? A luz. O fogo interno que sai de Jesus, a luz irradiante de Jesus. Se lá precisou algo externo, o próprio Jesus é a aliança. Portanto, se você pegar a primeira leitura e o Evangelho, é algo fabuloso. A antiga e a nova aliança. O que aconteceu com Abraão se dá no Tabor. Se lá os sacrificados são as aves, aqui o sacrificado é o Cordeiro Jesus. Se lá o sinal do pacto e da aliança é o fogo, aqui é a luz, que não tem o caso, Jesus Cristo. Se lá Abraão se calou e Deus não falou, aqui, para manifestar a nova e eterna aliança, o céu se abre, uma voz se escuta: este é o meu filho amado, escutai-o. Por isso, ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Tendo falado, e aqui está o miolo, viu? Esse é o miolo de toda a liturgia. E isso é suficiente para a gente, pelo menos, falar mais 2 horas. Mas, o tempo que temos, esse é o cerne. O Cristo, a plenitude da aliança.
Mas como consequência disso, qual a frase que se ouviu? Poucas vezes Deus se revela na Bíblia. Gente, eu repito, poucas vezes se ouviu a voz de Deus. Dá para contar nos dedos. Poucas vezes se ouviu uma voz de Deus. Eu lembro de poucas. No Antigo Testamento, Êxodo, eu sou Javé. Moisés, Moisés. Jeremias, mais alguns. No Novo Testamento, menos ainda. Menos ainda. Porque raramente Deus Pai fala. Você não sabe por quê? Ah, padre, porque no Antigo Testamento, não. Porque no Antigo Testamento era só o Pai que falava. No Novo Testamento, o Pai não fala, porque o Pai fala pelo Filho. Então, no Novo Testamento, o Pai fala neste momento. Não tem outro. Repito, no Novo Testamento, tudo que nós lemos é o Pai falando no Filho. O Pai silencia. Quando que o Pai abre a boca? Nesse texto. E o que é que o Pai diz? Gente, por que eu estou falando isso? Você vai falando, padre, deslancha de uma vez. Não. Para você ver a importância dessa frase. Porque a gente lê, este é o meu filho, escutai-o. Gente, no Novo Testamento não tem outra palavra do Pai. Então, se é única, é breve, ela tem importância. Se o céu se abre para um único falar, se o Pai destapa a boca e vem falar algo diferente, uma voz própria que não é do Filho, então tem valor. E eu pergunto para você, qual a palavra que Deus Pai fala no Novo Testamento? Diga para mim. Este é o meu filho amado, escutai-o. Pronto, fechou, acabou, não tem mais. Aí há quem duvide de Jesus Cristo. E ainda, nós não escutamos e não vivemos o que Jesus pregou. 2000 anos pelejando e tentando. E a impressão é que cada vez retrocedemos mais. Escutai-o. Escute o que Jesus diz. Dai atenção aos seus apelos, é Ele. Não é Abraão, não é Moisés, não é nenhum outro, é Jesus. Por isso evangelizar, por isso anunciar, por isso viver, por isso se converter, por isso batizar, por isso crismar, por isso passar cada dia por uma renovação, por isso vivenciar a Páscoa. Por quê? Porque o Pai falou no Filho, escutai-o. Se não, meus irmãos, fechemos nossas igrejas. Aí toda religião é igual. Se você tirar esse cerne, caímos na mesmice. Por isso, a nova aliança se estabelece no Tabor. E há quem veja, há quem diga, eu não fiz essa experiência, quero fazer. Esse ano volto a Jerusalém, não fiz, quero ver se dá tempo. Porque diz que quem sobe no Tabor, acredito, consegue enxergar o Calvário. A olho nu, sem binóculo, que não tinha na tempo. Não tinha fluoxetina, não tinha binóculo. Quem está no Tabor enxerga o Calvário. Por isso, 2 montes. A transfiguração de hoje, por isso eu falava das 2 cruzes. Amado povo de Deus, talvez eu fui muito teológico, mas nós precisamos nos deparar com algumas verdades. Ano da fé. Fé em quem? Sinceramente, em Jesus Cristo. O que vem acrescenta, e é bom, mas em Jesus Cristo. Nossa conversão para Jesus Cristo. Nossa mudança de vida para Jesus Cristo.